Captain America, The First Avenger. No Brasil, Capitão América, o Primeiro Vingador. É um filme de super-herói lançado em 19 de julho de 2011, baseado no personagem Capitão América, da Marvel Comics. Acredito que a história todos conhecem. Steve Rogers é um jovem patriota que é rejeitado pelo exército americano para lutar na Segunda Guerra Mundial. O que ele não sabia é a existência de um programa de supersoldados liderado pelo Dr. Abraham Erskine. Mas o que essa história em quadrinhos tem a ver com o Kung Fu? Antes de conectarmos os pontos, gostaria aqui de falar com você. Observamos que muitos que assistem e apreciam nossos vídeos se esquecem de se inscrever no nosso canal. Por isso, se você ainda não é inscrito, faça agora e não deixe de compartilhar para quem você acha que esse material possa ajudar. Agora vamos ao tema de hoje, pois é sobre a importância do desenvolvimento humano na construção da habilidade de uma pessoa que discutiremos nesse nosso encontro na Vida Kung Fu. Steve Rogers, o Capitão América, é o símbolo americano da retidão, patriotismo e desenvolvimento humano. Ser de poderes sobre-humanos, é o único ser humano no universo cinematográfico da Marvel a empunhar o martelo do deus nórdico Thor, o Mjolnir, devido à sua integridade de caráter. Mas seu começo foi desencorajador, devido a ser recusado reiteradamente pelo exército americano por ter uma saúde frágil. Steve Rogers teve sua grande oportunidade ofertada pelo Dr. Abraham Erskine, chefe do projeto Super Soldado, ao identificar em Rogers as qualidades humanas necessárias para lidar com tamanho poder físico. Mas este foi só o começo. Ele foi testado inúmeras vezes pelo comandante do projeto, Coronel Chester Phillips. Nesses testes, Rogers não só mostrou sua compaixão pelos companheiros, mas também sua inteligência em lidar com situações sem o uso da força bruta. Num episódio em particular, verificamos que ele usa um recurso parecido com o utilizado por Mulan, o personagem feminino emblemático da cultura chinesa. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo que falamos sobre a heroína, clique aqui. Ao ter reconhecido seu elevado desenvolvimento humano, Steve Rogers então é considerado o melhor candidato para os testes que o transformarão em super soldado, com capacidades físicas excepcionais. Em contrapartida, já nos ensinava o professor Pei Mini, da Universidade de Grand Valley, em Michigan, em Allendale especificamente, que uma das características únicas do Kung Fu é que a habilidade física excepcional em qualquer área da atividade humana advém do desenvolvimento humano. Mas o que seria o desenvolvimento humano? É a consciência de que a minha existência inclui a existência do outro, numa perspectiva transindividual. Digo transindividual porque não é nem individualista, nem coletivista. Me reconheço como indivíduo, mas incluído no coletivo. Ao ter o desenvolvimento humano como fundamento da construção da minha habilidade física, ela será pautada no uso da força do outro e na percepção de que a vitória será ofertada a partir das oportunidades identificadas por uma sensibilidade refinada. Assim, uma habilidade construída através do esforço individual, sem levar em consideração o outro, será sempre limitada ao indivíduo em si. O Kung Fu é muito mais do que isso. É a transcendência da habilidade meramente física, onde o refinamento da percepção permite um desenvolvimento potencialmente infinito. Eu disse potencialmente, sem limite do físico e da idade biológica. Capitão América, ao modo americano, é a construção de um herói a partir do desenvolvimento humano. E este é o ponto comum
com a construção chinesa de Kung Fu. E você, como tem construído sua habilidade? Quanto tem incluído o outro nessa construção? Você reconhece a importância do outro na sua evolução? Deixe seus comentários. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.